Bom, queria agradecer o Fernando Moraes por esse honroso convite de participar com alguma periodicidade do Nocaute. Nós vamos tentar fazer uma conversa semanal ou quinzenal sobre assuntos do momento, assuntos que estão preocupando os cidadãos brasileiros, que estão evidentemente angustiados com a situação atual do Brasil. Então é uma conversa franca, de peito aberto, sobre um tema do momento. E hoje eu queria estrear falando de alguns temas que me preocupam como professor, como educador, como ex-ministro da Educação, e que diz respeito a um conjunto de episódios que, na minha opinião, formam um sistema do que é possível acontecer no Brasil hoje, né, e que deve preocupar todos nós. O primeiro episódio é do professor Carlini, que é um farmacologista muito importante do Brasil, professor emérito da Unifesp, que é a nossa Universidade Federal de São Paulo, que aos 88 anos de idade, né, foi chamado a depor sobre um suposto crime de incitação ao crime, no caso, ele que trabalha com a questão das drogas como farmacologista. É um dos maiores especialistas do Brasil em entorpecentes, vem dando uma contribuição exemplar, né, ao debate sobre a questão das drogas no Brasil. Independentemente do ponto de vista que ele defende, com base nos seus conhecimentos científicos, me parece da maior gravidade, né, um professor emérito, né, com tantos serviços prestados, ser chamado a depor com esta acusação, né, de estar incitando ao crime. Me parece um episódio muito grave que revela um obscurantismo crescente que está tomando conta da sociedade, setores da sociedade brasileira. Um outro episódio é da judoca Rafaela Silva, agora já no âmbito do Rio de Janeiro, que de dentro de um táxi, talvez por ser negra, e apenas por ser negra, teve o seu veículo retido para averiguação. E o comentário da pessoa que parou o carro sobre a possibilidade dela estar indo ou vindo de uma favela, como se isso fosse em si um problema. Veja a carga simbólica que um episódio desse tem e que só ganhou projeção em função da importância da Rafaela para o Brasil. Se fosse uma pessoa anônima, como acontece milhares de vezes nesse país, pessoas anônimas que por sua orientação sexual, por sua cor de pele, pelo gênero, são submetidas a humilhações absolutamente incompatíveis com o Estado Democrático de Direito, que tem a tolerância como princípio basilar, né? O episódio da revista das crianças nas favelas do Rio, né? Eu não quero crer que para combater o crime organizado é preciso revistar mochila de criança que está indo para a escola ou voltando da escola, né? Uma situação também muito preocupante. As fotos, né, acho que chocaram o Brasil. E, por fim, porque tudo isso foi nessa semana, né, o professor Luiz Felipe Miguel, da UNB, que está oferecendo um curso que foi autorizado pelo seu departamento, no gozo da autonomia universitária, que é princípio constitucional, e resolveu oferecer um curso eletivo, ou seja, para quem quisesse, sobre o golpe de 2016, e que recebeu uma admoestação do próprio ministro da Educação, como se o ministro da Educação pudesse, ele, da sua autoridade, dizer o que vai ser ministrado e o que não vai ser ministrado nas universidades públicas brasileiras. Se o professor submeteu o seu projeto acadêmico às instâncias da universidade, e se a universidade aprovou, seja o conselho de departamento, seja o conselho universitário, não cabe a uma autoridade externa à universidade julgar a conveniência, a oportunidade da oferta de um curso. Quem tem que dizer se o curso é válido, se ele tem base científica ou não, são os próprios pares do professor. A universidade ela funciona com base na avaliação por pares, ou seja, não tem uma autoridade externa, né, que julga a conveniência do que é ministrado numa universidade. Então, veja você que nos acompanha, a gravidade desses episódios. Nós precisamos botar um freio nesse tipo de atitude.
Nós vamos voltar à normalidade democrática. As pessoas precisam voltar a se sentir seguras no Brasil, né? E essa sensação de insegurança jurídica está tomando conta do espírito brasileiro, né? Nós não podemos nos sentir inseguros do ponto de vista jurídico, né? Quem tem que ser punido, né, é bandido, é criminoso, mas nós estamos falando de cidadãos comuns. Nós estamos falando de uma judoca, nós estamos falando de um professor, nós estamos falando de um pesquisador, nós estamos falando de crianças de escola pública, de comunidades, né? Ou seja, nós estamos falando de cidadãos que esses deveriam estar sendo protegidos pelas instituições e não se sentindo violentados nos seus direitos. Não há ninguém no Brasil que é contrário ao combate ao crime. Mas será que é disso que nós estamos falando quando nós tratamos desses episódios? Pelo contrário, nós estamos tratando de uma escalada obscurantista que põe a perder o que de melhor nós produzimos. Estamos falando de professores universitários, estamos falando de atletas, estamos falando de estudantes de escola pública que precisam ter os seus direitos resguardados. Então nós estamos vivendo um momento muito delicado, nós temos uma transição difícil até as eleições, nós temos que tomar cuidado com esse período, essa escalada é muito perigosa, nós temos que defender a democracia mais do que nunca, e é nos grandes, mas também nos pequenos gestos que nós defendemos as instituições democráticas e o Estado de Direito. Não é só nas grandes questões nacionais, é também na defesa dos indivíduos que nós conhecemos, que fazem o seu trabalho, que estão nas nossas escolas, que estão nos laboratórios de pesquisa, ajudando o Brasil a retomar a trilha do desenvolvimento, a trilha do respeito mútuo, a trilha da tolerância, né, que é o que nós desejamos para o Brasil. Então eu estou chamando a atenção porque tudo isso aconteceu nessa semana. Se nós fôssemos para a semana anterior, teriam outros episódios a serem analisados. Mas é uma escalada que precisa ser contida pelo bom senso, pela racionalidade, pelo espírito público, pelo amor ao país. Essas coisas é que devem nos motivar nesse momento para resguardar as instituições e voltarmos à normalidade democrática, elegendo livremente um presidente em outubro. Mas democracia não é uma coisa que se faz em dia de eleição. Democracia é uma cultura, é um valor, né, que se cultiva a todo momento. É um espírito que tem que ser alimentado todo dia, para que nós não nos esqueçamos, né, dos riscos que nós corremos quando esses valores são colocados em risco, são colocados em xeque. Abraço aos ouvintes do Nocaute, abraço Fernando Moraes, mais uma vez agradeço o convite, vamos manter essa interlocução.